Olá, aqui é o Relaxar 24/7. Hoje vou explicar um filme steampunk chamado Motores Mortais. A premissa do filme se passa em um futuro distante. No início do filme, uma voz nos fala sobre a guerra mais devastadora que a humanidade já enfrentou na história, chamada de Guerra dos 60 Minutos. Uma guerra que durou apenas 60 minutos, mas estilhaçou a crosta terrestre em 1000 pedaços que reorganizaram os antigos continentes. Os poucos humanos restantes formaram cidades móveis, chamadas de cidades de tração, as cidades que podem se mover sobre rodas quando necessário. À medida que várias dessas cidades foram estabelecidas, um sistema chamado darwinismo municipal entrou em vigor. De acordo com o darwinismo municipal, as cidades maiores chamadas de predadores podem caçar os menores e assumir seus recursos para sobreviver. No início do filme, uma garota escondendo o rosto sob um lenço está olhando para as montanhas usando seu telescópio. Ela vê uma enorme cidade de Londres se aproximando e corre de volta para sua cidade chamada Salzaken. Salzaken está sendo atacada pela grande cidade predadora, Londres. Conforme os oficiais descobrem sobre Londres se aproximando deles, todos na cidade, os motores ligam e, em segundos, a cidade se transforma em um veículo, pronta para Londres se fecha em Salzaken enquanto tenta escapar. Em Londres, muitos civis gostam de acompanhar a perseguição através de uma barreira de classe enquanto torcem pela vitória de sua cidade. Londres é chamada de Magnus Chrome. Ele comanda os operadores sobre as medidas a serem tomadas. Pessoas de Salzaken tentam o seu melhor para escapar, mas acabam sendo apanhadas sob o comando de Chrome. A cidade é então ingerida na cidade predadora. Dentro de Londres, vemos várias infraestruturas. Tem museus onde estátuas de Escla são elogiadas como divindades americanas. É revelado que as pessoas interpretaram as consequências da Guerra de 60 Minutos da maneira que quiseram. Tom Natsworth é um aprendiz de historiador de Londres de classe baixa. Ele trabalha no Museu de Londres. Naquele dia, Catherine Valentini, filha do vice-prefeito Tadeusz Valentini, espera Tom para uma aula de história. Tom está atrasado para ajudar Catherine, mas ao contrário de outras elites, ela é amigável e gentil com ele. Os dois caminham pelo museu, olhando coisas históricas como smartphones e computadores. Quando Catherine mostra interesse na Guerra dos 60 Segundos, Tom mostra a ela um vídeo da guerra que ele conseguiu recuperar de um antigo disco rígido. Tom explica que uma arma de energia quântica chamada Medusa foi usada para lutar na guerra e foi a razão pela qual a Terra se despedaçou. Ela então revela que o museu tem vários técnicos de armas, mas alguns pedaços deles têm desaparecido com frequência. Como seus superiores não responderam às suas preocupações sobre a tecnologia desaparecida, ela manteve as armas em seu próprio armário, para que não fossem roubadas. Fora da sala, o pai de Tom, Herbert, escuta a conversa deles. Ele rebaixa Tom para um nível inferior da cidade, mas Catherine o acompanha. Enquanto isso, a população de Salzaken é obrigada a evacuar sua cidade, que será demolida posteriormente. Eles são orientados a trazer seus pertences com eles e são proibidos de trazer qualquer arma. No entanto, a garota com o lenço consegue contrabandear uma faca. Tom e Catherine vão para a zona mais baixa, onde o povo de Salzaken está sendo verificado. O trabalho deles é reunir novos eletrônicos que o Salzaken possui. Tom fica fascinado ao ver uma torradeira do tipo mais alto. Nesse momento, o vice-lord prefeito e o pai de Catherine, Valentini, elogia Tom por saber tanto sobre tecnologia. Enquanto eles conversam, um trabalhador traz um perigoso dispositivo de tecnologia antigo usado em armas nucleares e o entrega a Valentini. A maneira como Valentini fala sobre a arma perturba Tom. Enquanto isso, a garota com o lenço se aproxima de Valentini. Enquanto ele fala com as pessoas, a garota o esfaqueia, dizendo que isto é para sua mãe, Pandora Shaw. Valentini fica chocado ao ouvir o nome. Antes que a garota possa fazer outro ataque, Tom impede e corre atrás dela enquanto ela foge. Ambos acabam na cidade de Salzaken, que agora está sendo demolida. De alguma forma, eles conseguem passar pelo demolidor e ir para a rampa de lixo. A garota cai na rampa, mas é pega por Tom, que fica intrigado ao ver uma cicatriz feia em seu rosto. Ela diz a ele que seu nome é Esther Shaw e que Valentini matou sua mãe antes de soltar sua mão. Esther então cai na rampa antes que Valentini chegue ao local. Tom pergunta a ela sobre Pandora Shaw e olha para Valentini com suspeita. Por fim, Valentini empurra Tom para o lixo atrás de Esther e age inocentemente quando sua filha chega. Mais tarde, Catherine e Valentini estão em seu quarto quando ela lhe pergunta sobre Pandora Shaw.
Ellie descarta sua pergunta, mas Catherine tem certeza de que ela está escondendo algo dela. Enquanto isso, Tom cai inconsciente nos arredores de um local desconhecido. Esther rouba seu dinheiro. Quando ela acorda, ela o deixa para trás, mas Tom a segue. Ela está furiosa com Tom por arruinar o plano em que vinha trabalhando nos últimos 6 meses. Tom pede a ela que o ajude a voltar para Londres porque essa é sua casa, mas Esther o ignora e continua caminhando. De volta a Londres, o Lord Maior está furioso com Valentine por ter os trazido para a Europa, por causa do qual eles estão ficando sem comida e água. Valentine traz à tona seu projeto de energia e afirma que é a única coisa que pode ajudar Londres, mas o Lord Maior é cético em relação a seu plano. À noite, Esther e Tom estão descansando quando são atacados por alguns necrófagos do sul que caçam pessoas. Um casal de idosos com seu veículo itinerante vem em seu auxílio e os salva dos carniceiros. Eles até dão aos dois um minúsculo quarto para descansar. Esther se machucou ao tentar salvar Tom dos necrófagos mais cedo. Ela cobre o ferimento até certo ponto e se deita. Um tempo depois, ela conta a Tom que sua mãe, Pandora Shaw, era uma arqueóloga que adorava desenterrar tecnologia enterrada do passado. Ela trabalhou em estreita colaboração com Valentine, que sempre foi fascinado por suas descobertas. Até que um dia, Pandora desenterrou algo que Valentine queria e que ela não queria que ele tivesse. Naquele dia, ele matou Pandora e cortou o rosto de Esther no processo. Esther também menciona um colar que Pandora entregou a ela antes de pedir que ela fugisse. Uma única lágrima rola por sua bochecha quando ela termina de contar a história. Enquanto isso, de volta a Londres, Valentine visita a Catedral de São Paulo, onde ela está desenvolvendo secretamente a arma nuclear Medusa. A tecnologia histórica que estava desaparecendo do museu foi roubada por Valentine com o mesmo propósito. Ellie percebeu que as pequenas cidades para caçar estão começando a desaparecer e, em breve, Londres não terá mais alimentos e recursos. Portanto, Ellie quer atacar o reino imóvel de Xangu, uma cidade anti-tração que tem todos os recursos de que Londres precisará por centenas de anos. No entanto, Xangu está firmemente protegido pela parede de escudos. Então, Valentine quer criar Medusa para destruí-la e assumir o controle da cidade. Depois disso, Valentine ouve a notícia de um ciborgue sendo encontrado nos mares por uma pequena cidade. Ellie visita a criatura quando um de seus companheiros diz que Ellie será útil para matar Esther. A criatura é capturada em uma caixa e diz a Valentine que Esther quebrou uma promessa que fez a Ellie, por causa da qual ele quer matá-la. Ouvindo isso, Valentine deixa a criatura ir. Nesse interim, Catherine visita a amiga de Tom, Bevis, para perguntar o que seu pai está escondendo dela. Bevis de alguma forma sabe que Valentine empurrou Tom para a rampa. Catherine quase não acredita nele quando Bevis acrescenta que seu pai também está executando um projeto secreto. Informações. Ela se oferece para mostrar a Ellie a tecnologia histórica que Tom havia mostrado a ela no início do filme. Enquanto isso, Esther ainda está dormindo a bordo do veículo do casal de idosos quando Tom acorda. Ellie diz que o veículo virou para o sul, então o casal mentiu para eles. Tom encontra uma saída sob o chão, mas Esther não consegue pular por causa do ferimento. Ellie se recusa a ir sem ela, e ambos são pegos logo. Eles são então mantidos como reféns e colocados em leilão de escravos em uma cidade. Esther quase é comprada por um homem quando, de repente, uma garota que se destaca na multidão reclama Esther para si. O leiloeiro reconhece a garota como uma criminosa procurada e membro da Liga Antitração, Anna Fong. Ela trabalha em estreita colaboração com o líder de Xangu, Quan, e está aqui para libertar Esther. Ela mata o leiloeiro com um único tiro e pede a Tom e Esther que fujam. No entanto, eles não vão muito longe quando, de repente, chega o ciborgue de antes que queria matar Esther. Esther o reconhece como Picanso. Chique se aproxima dos dois enquanto eles fogem dele. Ellie quase os pega, mas eles são salvos por Anna novamente. Anna então voa com eles em sua aeronave e diz a Esther que ela se parece com sua mãe. Sentindo a curiosidade dos dois, Esther revela como ela conhece Picanso. Acontece que ela encontrou depois que Valentine matou Pandora e desde então tem sido seu pai. Chique a criou e ajudou a sobreviver no mundo. Ela é o único ciborgue que sobrou depois que todos de sua espécie foram mortos. Um dia, Chique estava farto de sempre ver Esther triste, então ele fez um exoesqueleto com a intenção de transformá-la em um ciborgue também. Esther prometeu a ele que seguiria com o plano, mas descobriu sobre o paradeiro de Valentine logo depois. Por isso, ela fugiu e Chique a seguiu para matá-la por quebrar a promessa. Tom fica surpreso ao ouvir a história.
Os dois são então levados para uma cidade aerotransportada chamada Iraven, onde se encontram com outros membros da Liga Antitração. Eles descobriram as atividades suspeitas de Valentine e sabem que tem algo a ver com Pandora. Por isso, recrutei Esther para descobrir mais sobre o plano de Dia dos Namorados. Esther os informa sobre uma caixa pela qual Valentine matou sua mãe. Enquanto eles falam sobre a caixa, Tom se lembra da vez em que um trabalhador entregou a Valentine uma velha tecnologia usada na Guerra dos 60 Segundos. Ellie finalmente percebe que Valentine está planejando reiniciar a Medusa, a arma que destruiu a Terra muitos séculos antes. Ellie diz a todos que a caixa foi o sistema central do computador para iniciar a arma de energia quântica, Medusa. A única maneira de parar a arma é um crash drive, um tipo de chave que anula a sequência de disparos da Medusa. De volta a Londres, com o superior de Tom no trabalho, Ebert conta a Valentine sobre a velha tecnologia que Tom havia escondido. Ellie rapidamente envia seus homens para recrutar os dispositivos. Ao mesmo tempo, Catherine também traz Bevis ao museu, mas vê que os dispositivos já foram roubados. O superintendente do museu mostra a eles um caminho secreto para a Catedral de São Paulo, para que a dupla possa ver o projeto do Dia dos Namorados com seus próprios olhos. Eles sobem as escadas para a igreja, onde veem uma enorme peça de maquinário que Valentine chama de Medusa. Finalmente foi concluído e está pronto para o ataque. Eles se escondem atrás de uma parede e ouvem Valentine falar sobre atacar Xangu. Só então, o atual Lorde Prefeito entra na igreja e ordena aos guardas que prendam Valentine por conduzir o experimento ilegal. No entanto, os guardas permanecem no lugar, revelando que eles trabalham para Valentine agora. Por fim, Ellie mata o Lorde Prefeito enquanto uma horrorizada Catherine assiste. Os dois escapam da escada depois. No Iraven, de repente, as luzes se apagam e Jake chega procurando por Esther. O caos se instala quando as luzes da cidade inteira estão em chamas. Tom e Esther fogem de Jake, mas Ellie luta com os membros da Liga Antitração e logo alcança os dois. Ela está quase matando Tom quando Esther implora que Ellie não o faça. Ao vê-la chorar por alguém, Jake percebe que finalmente encontrou alguém que ama e não está mais infeliz. Isso significa que Ellie não precisa convertê-la em um ciborgue. Um picanço gravemente ferido entrega a Esther o colar que Pandora deu a ela e morre instantaneamente. Esther, Tom e os membros da Liga Antitração agora seguem para a cidade de Xangu. Eles encontram o governador de Xangu, Quan, e contam a Ellie sobre o plano de Valentine. Anna sugere que ela ajude a lançar a frota antitracionista contra o Londres porque se eles atacarem primeiro, as chances de sobrevivência de Xangu são menores. Quan ordena que os guardas ataquem Londres antes de atacá-los. Tom retalia, dizendo que londrinos inocentes não devem ser punidos pelos erros do Dia dos Namorados. Quan afirma que se houvesse outra maneira de defender sua cidade, ele o faria. Então, todos começam a se preparar para a batalha enquanto Tom se afasta, irritado. Esther e Sado, membro da Liga Antitracionista, oram quando Esther percebe que o colar que sua mãe deu a ela tem um acidente de trânsito. Ela e Tom rapidamente correram para Anna para contar a ela sobre a descoberta. No entanto, nesse momento, Valentine lança o primeiro ataque à parede de escudos que a destrói parcialmente. Envia a cidade de Xangu para o caos. As pessoas são empurradas por causa da força criada pela explosão. Imediatamente após o primeiro ataque, Valentine ordena recarregar o sistema e lançar o segundo ataque novamente. No entanto, a recarga demorará algum tempo. Depois de conseguir o Crash Drive, Anna e os outros da Liga Antitracionista, junto com Esther e Tom, embarcaram em seus respectivos navios e voaram em direção a Londres. Um intenso combate aéreo segue entre as duas cidades. Muitos dos membros da Liga Antitracionista são mortos na batalha, mas Anna, Tom e Esther sobem ilesos. Anna consegue parar sobre a aeronave acima de Londres, e Esther entra, fazendo Crash Drive com ela. Algum tempo depois, ela faz Tom lidar com a aeronave e vai para Londres também. Ela ataca a Valentine antecipadamente para distraí-lo para que Esther possa usar o drive para anular o sistema. Agora, faltam apenas 60 segundos para o lançamento do míssil. Mas Esther consegue impedir nos últimos segundos. Valentine olha para Esther quando Anna pede para fugir. Ela então empurra Anna de uma plataforma, matando-a. Valentine finalmente confronta sua filha Catherine do lado de fora e pede que ela vá com ela para um lugar seguro. Ela o menospreza por matar todos pelo poder e corre para dentro. Dentro da sala de controle de Londres, os homens de Valentine matam todos os operadores. Enfurecido pelo fato de seu primeiro plano não estar funcionando,
Valentine decidiu quebrar toda Londres contra a parede de escudos para quebrá-la, colocando as vidas de ambas as cidades em perigo. Catherine tenta puxar o freio, mas o sistema foi corrompido. Ela conta a Tom sobre a situação por meio de um rádio. Tom então pede a Catherine para abrir o portão do motor. Ela voa dentro do sistema do motor de sua aeronave e destrói os motores lançando mísseis na esperança de impedir que Londres colida com a parede. Ao mesmo tempo, Valentine entra em uma aeronave para decolar e evitar o acidente. No entanto, Esther confronta o homem e aponta sua arma para ela. Eles brigam, e Esther lembra que sua mãe teve um caso com Valentine. O pensamento a distrai, e Valentine leva melhor. Por fim, ela consegue se libertar e se agarrar à aeronave de Tom. Quando ela está segura, Tom lança um míssil na aeronave de Valentine e finalmente o mata. Londres para segundos antes de bater na parede e todos os residentes saem. Eles caminham até Shanghai na esperança de começar uma nova vida. O filme termina com o abraço de Tom e Esther, prometendo viajar o mundo juntos. Obrigado por assistir o vídeo. Se você achar interessante, pressione o botão de inscrição e deixe seus comentários. Olá e até os próximos vídeos.